Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz, esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. Estamos novamente aqui com o Dr. Diogo Figueiredo. Muito obrigada, Dr. Diogo, por ter vindo. Eu que agradeço. Já vou falar aí pro pessoal, ó, já curte, já se inscreve aí. Ó, isso mesmo. Vamos fazer um call to action aqui. Isso aí. Para fortalecer o projeto. Aliás, nós estamos muito contentes porque essa semana, né, nós estamos aqui no dia 23, né, de novembro, a gente completou 1.000 inscritos no Spotify. Esse projeto tem mais ou menos 1 ano e 4 meses. Nós começamos com 326 inscritos em julho de 2023 e hoje estamos com 1.002 inscritos. Legal. Então, parabéns para nós, parabéns para a Move, né? E muito obrigada pelo apoio de vocês. Mas a gente quer mais, a gente quer dobrar esse número de inscritos no próximo ano, então nós vamos precisar da ajuda de vocês. E o tema desse episódio aqui é dor no joelho, que é um tema que acomete muitas pessoas. Demais. Então, eu gostaria que você explicasse quais são os principais sinais e sintomas de dor no joelho, como que as pessoas podem identificar se é motivo para procurar o médico ou não. Tá. Então, vamos lá. O joelho é uma articulação, acho que talvez, no consultório, talvez seja a articulação que mais gere consultas, tá? Porque assim, querendo ou não, muita gente está fazendo corrida de rua, né? Esportes que demandam muito dessa articulação, então a gente tem que ficar bem atento, né? E quando é que a gente precisa ir para o médico, né? Vamos lá. Uma das coisas que a gente fala é a intensidade da dor, né? Se a sua dor, eu gosto sempre de explicar sobre a percepção subjetiva de esforço ou de dor. Se a sua dor ela tem um nível acima de 2, entre 0 a 10, né? Então, passou de 2, já é o momento de procurar um profissional de saúde. Por quê? Isso não necessariamente dor é lesão. Às vezes a dor é algo que está sinalizando o começo de uma lesão, né? Então, e às vezes a gente esquece de ir para o médico, vai deixando, e aí depois vira uma lesão e aí o tratamento já fica um pouquinho mais complicado. Tá? Não que não consiga tratar, mas seria mais simples se ele tivesse ido no começo. Mas o que é que a gente tem que ficar atento? Primeiro, se foi relacionado a um trauma ou não. Então, muitas dores surgem de um trauma específico. Por exemplo, estava jogando futebol e teve uma entorse. Torceu o joelho, ou estava fazendo uma corrida e de uma hora para outra sentiu uma dor súbita, porque caiu ou bateu, alguma coisa. Isso é traumática. Mas uma dor que não é traumática, geralmente é aquela que o paciente não procura muito médico, ele só vai procurar quando a dor já está muito alta. Esse é o problema, né? Então, tem que... Aquela que vem devagarinho. Isso. E você vai achando que ela vai passar espontaneamente, vai melhorar e ela não melhora, Sim. Né? Existem dores que são dores comuns do início da atividade física. Então, pessoas que estão começando a correr, começam a sentir um pouco de dor e essa dor vai sumindo, tá? E são dores comuns. Mas tem aquela dor que começa e não melhora, essa você precisa procurar ajuda. Por quê? Essa dor pode se transformar numa lesão. E quando é que a gente considera algo agudo ou crônico? É um intervalo de 6 semanas. Então, passou de 6 semanas é algo crônico. Isso é muito importante, porque 6 semanas é um tempo curto para Isso. quem não tem essa experiência. 1 mês e meio, Exato. Você vai levando, acha que vai passar. Quer dizer, passou de 1 mês e meio, você Isso. tem que procurar um médico. Porque... E aí, assim, tem várias causas, né? A gente tem que identificar qual o local do joelho que dói. Se é na frente, se é atrás, se é na parte de dentro, que a gente chama de medial, se é na parte de fora, que a gente chama de lateral. Porque aí cada parte vai ter uma hipótese provável. Se a gente fosse pensar nas principais causas, assim, hoje em dia, óbvio que a gente tem que individualizar, né? Então, uma coisa que o Cássio, fisioterapeuta, fala muito é indivíduo, tarefa e ambiente. Então, preciso saber quem é o indivíduo, o que é que ele faz, qual o esporte que ele faz. E depois, qual é a tarefa dele? É corrida, é bike, é futebol, é só academia, o que é que ele faz? E aí, com isso, eu consigo entender qual tipo de lesão. Mas, basicamente, dores na região anterior. Aí vamos para as possibilidades, né? Síndrome patelofemoral, talvez seja a principal, a mais comum. É uma dor muito comum no consultório. Só que é uma dor que começa muito leve. É uma dor que começa bem leve, insidiosa, às vezes dura anos. E não necessariamente gera uma grande lesão que a pessoa precise procurar o médico, mas é uma dor chata. E como é que a pessoa identifica essa dor, por exemplo? Essa dor, ela surge, na verdade, é como se fosse uma inflamaçãozinha, um desgaste na cartilagem que fica entre a patela e os ossos da coxa e perna, que mais próximo ali do osso do fêmur. Então, a patela com o fêmur acaba meio que fazendo um impacto, isso faz um desgaste nessa cartilagem. Cartilagem é tipo a pele do osso, assim, é tipo a pele do osso. Então, existe um desgaste, um processo inflamatório e gera dor. Em que momentos essa dor vai se apresentar? Principalmente quando o joelho está dobrado, ou seja,
Pessoa que fica sentada há muito tempo e, poxa, tá doendo o joelho, eu fico muito tempo sentado, tá doendo. Ou então, vai subir uma ladeira, ou descer uma ladeira, ou escada, porque o joelho vai dobrar e você vai começar a sentir essa dor. Então, são momentos que você dobra o joelho e precisa fazer um certo impacto. Essa dor vai começar a aparecer. Outra dor que pode acontecer na região anterior, tendinopatia patelar. O que é isso? Tendinopatia, esse nome significa doença no tendão, só que da patela. Tem esse tendãozinho que fica embaixo do ossinho da frente da patela, que ele se conecta na tíbia. Esse tendão ele pode inflamar um pouco. Ele está mais associado com pessoas que fazem exercícios que tenham saltos, ou que precisem subir muito, ou seja, uma corrida que precise subir elevações e tudo mais. Montanha, talvez. Isso. Sim. Então, esse daí vai se apresentar muito mais em movimentos que você precise, por exemplo, fazer um salto, algo nesse sentido, assim. Atleta de basquete tem muito, inclusive. Porém, a dor patelofemoral é mais comum do que a tendinopatia patelar. Tá? E aí a gente vai para as outras estruturas, por exemplo, região medial, ou seja, de dentro do joelho. A dor patelofemoral também pode se apresentar na região do meio, mas outras causas de dor na região do meio do joelho, ou seja, medial, lesões no menisco, artrose. Aí artrose a gente pensa mais em pacientes que têm talvez uma tarefa, ou seja, atividade física por um tempo maior. Okay. Corredores de rua que já têm uma idade um pouco mais avançada, enfim, já utilizou bastante aquela articulação, aí pode desenvolver osteoartrose. E as outras causas traumáticas, por exemplo, lesões ligamentares, né? Depois de um entorse pode haver uma lesão ligamentar. E eu até deixar uma dica, assim, uma coisa que a gente sempre pensa é o seguinte: todo paciente que tem uma entorse e que na hora o joelho já incha, a gente já tem que ficar atento, tá? Porque se inchou muito rápido, é provável, não é necessário, mas é provável que seja um sangramento ali, tá? Uma liberação de líquido, que a gente chama de hemartrose. E isso tem muito a ver com lesões ligamentares. Entendi. Tá? Então, por exemplo, num jogo de futebol, o atleta sofreu um entorse e o joelho inchou rapidamente. Provável que tenha tido uma lesão ligamentar. Quer dizer, tem que parar ali. Ali não, ele nem vai conseguir, viu? O próprio atleta já fala, não dá. Tá? A gente já viu várias lesões aí de atletas, né, do futebol que na hora ele já sente, né, já sai do jogo, então ele mesmo já nota que não consegue. Outras lesões traumáticas, como lesões do menisco, elas incham, só que o inchaço não é exatamente na hora. É um inchaço que vai acontecer no meio que insidioso, no dia seguinte está mais inchado. Então, tem essa diferença do tempo de inchaço. E outra, o joelho inchou, tem que ir para o médico, não tem como. Sim. O joelho inchou, acho que é um dos sinais de alarme, porque provavelmente teve lesão ou do menisco, ou de um ligamento, ou uma fratura, que aí já é mais difícil, porque fratura a pessoa dói tanto que a pessoa já vai logo no pronto-socorro, né? Entendi. Mas o joelho, embora seja uma articulação até pequena, tem muita coisa. Tem muito tipo de lesão que pode acontecer, assim. Sim. E aí, assim, eu, na minha prática clínica, talvez você também, lida muito com corredores. Ou, assim, corredores já de um nível mais elevado, já com metas muito audaciosas e tudo, nem sempre profissionais, não só profissionais, né? Amadores, mas amadores de uma elite B, assim. Agora, tem muitas aquelas pessoas que estão utilizando a corrida para perder gordura, para reduzir peso, etc. E essas pessoas têm um risco maior de desenvolver dor no joelho? Então, pessoas com sobrepeso, por exemplo? Qual é o problema? E aí eu vou entrar em outra coisa que tem a ver com você, até da parte nutricional. Qual é o problema da pessoa que está fazendo o processo de corrida para perder peso e começa a ter lesão? Aí tem a ver, talvez, com o fato de estar sempre em déficit nutricional e tentando performar. E é aquele negócio. A pessoa quer perder peso, mas quer fazer a corrida de 5 km, quer fazer o melhor tempo do mundo, que ele consegue, mas ao mesmo tempo ele sempre está em déficit. Então é aquilo, tem que ter muito esse contato com o nutricionista para entender qual momento que eu vou fazer um déficit calórico, qual momento eu não vou fazer, porque você está numa fase de treinamento que você quer perder, tudo bem, a gente vai fazer um déficit calórico, mas você quer performar na sua prova, então a gente vai precisar aumentar um pouquinho sua dieta para você não ter uma lesão. Então, às vezes essa lesão vem relacionado com esse excesso de déficit calórico por muito tempo. Né, que a gente até considera que a pessoa pode entrar em síndromes de deficiência de energia mesmo, assim, que a gente chamava antigamente de tríade da mulher atleta e tudo mais. Então, mas do ponto de vista de sobrepeso e obesidade, em relação a lesões de joelho, a gente tem visto que não por isso eles desenvolvem lesões, mas tem muito mais a ver, às vezes, com o fato de que algumas pessoas, e isso não só pessoas com sobrepeso e obesidade, mas muitos corredores não fazem musculação.
Esse é o ponto. Isso é um problema. E aí, e vice-versa. Quem faz muita musculação não gosta Também de correr. não corre. É um pouco cultural, talvez, né? E quem gosta de correr não faz muita musculação. Eu tô falando de uma forma geral, óbvio que eu não dá para generalizar, assim, né? Mas boa parte dos pacientes que gostam muito de correr, eles fazem muito pouco musculação. E aí você começa a sobrecarregar, né? Porque, querendo ou não, se você não tem aquela musculatura adequada, e aí qual é a musculação ideal para uma pessoa que corre? Não é uma musculação comum também. Não é a mesma musculação que a pessoa vai fazer para hipertrofia. A gente precisa ganhar força. E força não necessariamente é hipertrofia. São coisas diferentes. Você pode até ganhar força hipertrofiando. Mas a ideia é realmente dar força para que você consiga proteger essa articulação. E uma das coisas que trata aquela dor patelofemoral que eu comentei é justamente isso. É você dar força para a musculatura da coxa, principalmente região anterior. Uma das causas de síndrome patelofemoral, e por ela ser mais comum até em mulher, é que existe um processo... É igual a vetor. A patela está no meio e tem os vetores que puxam ou para o meio ou para o lado. Quanto mais existe um vetor puxando para fora, ou seja, para a lateral, existe a chance dessa patela impactar mais no fêmur. Tá? E isso gerar esse desgaste que eu falei. Se eu consigo trazer esse vetor mais para o meio, eu consigo tirar essa pressão, esse excesso de sobrecarga. E como é que eu faço isso? Dando força para o vasto medial, que é uma musculatura do quadríceps, né? O quadríceps tem o vasto medial, que é a parte mais do meio, o vasto lateral, o intermédio, que é o que fica mais abaixo, e o reto femoral. Mas como é que eu vou fortalecer o vasto medial? Não tem como você fazer um exercício próprio para o vasto medial. Você vai fazer um exercício para o quadríceps. Exercícios como agachamento, máquina extensora, leg press. Então, tem que fazer fortalecimento, não tem como. E aí, como é que é um fortalecimento para uma pessoa que faz corrida para evitar dor no joelho, por exemplo? Não é, vou fazer 15 repetições com não sei quanto de carga. Não, às vezes você vai fazer pouca carga, muita carga com pouca repetição. Sim. Porque aí você vai gerar força. Sim. Tá? E aí vai entrar na parte da educação física, a gente vai precisar da equipe da educação física para fazer essa assessoria. Então, é multidisciplinar, não tem como. Não tem como. Para você evitar que o paciente chegue ao consultório com uma lesão, eu vou precisar muito que o paciente tenha um acompanhamento com o nutricionista, tenha acompanhamento com o personal, um assessor da corrida, ele faça essa orientação de treinamento de força e tudo mais. Então, é um conjunto uma equipe muito grande. E nesse ponto lá na Move, eu acho que a gente é muito feliz, né? Demais. Porque a gente tem tudo lá. Demais. Né? Então a gente tem os fisioterapeutas lá, tem os educadores físicos, tem nutricionista, tem o médico de esporte. E fica fácil a comunicação, né? Tem a questão da dor, né? Do tratamento de dor. Então a comunicação entre nós é fácil. Eu acho que a gente tem colegas incríveis ali, né? Então é uma sorte muito grande para nós e para os pacientes. E é isso, né? Eu muitas vezes até recomendo para os pacientes essa estratégia de usar a atividade aeróbia como uma estratégia de exercício físico para redução de peso, de peso gordo, né? De gordura. Mas sempre com esse cuidado. Olha, você vai ter que ver com o médico se está tudo bem, você tem que ter um professor de educação física, você tem que ter um técnico que prescreva um treinamento adequado, vai ter que ser feito com muito cuidado e tudo, né? E mesmo assim a gente tem percalços ao longo do caminho, né? Porque não é fácil lidar com tudo isso, né? Não corre assim tudo liso o tempo inteiro. A gente vai ali, tá todo mundo ajustando tudo o tempo todo, né? Agora, com relação ao tratamento, uma vez que a pessoa tem uma lesão no joelho, quais são eu posso falar de arsenal terapêutico assim? O que você usa de recursos para tratar um indivíduo que já está acometido com uma dor no joelho? Óbvio que assim, vai depender muito da lesão, mas o tratamento ele é meio que parecido, assim. Por quê? Boa parte das lesões, se não todas, é até perigoso falar isso, mas boa parte das lesões tem a ver com algum erro na tarefa. Por exemplo, alguma coisa na corrida está errada. Ou no nado, na biomecânica. Diz, okay. Isso. Então, tem alguma coisa errada naquilo e eu preciso corrigir isso. Porque se eu não corrigir isso, ele não vai melhorar. Ele vai até melhorar da dor se eu fizer uma infiltração, se eu fizer um anti-inflamatório, se eu fizer uma medicação analgésica. Vai melhorar a dor, mas por tempo curto. E assim, é o tempo do uso da medicação. Depois ele vai voltar a sentir a dor. Então assim, eu evito até usar muita medicação em consultório. Quando é que eu uso medicação? O paciente ele tem uma dor e ele vai competir daqui a uma semana. Aí eu vou precisar medicar porque ele vai precisar performar. Mas se ele não está nessa fase competitiva, então eu vou focar em tirar essa dor de outra forma. Primeiro, ele precisa fazer uma fisioterapia. E aí a fisioterapia precisa ter um enfoque na reeducação funcional, que é isso, né? Modificar a biomecânica dele.
e a analgesia, que é tentar tirar a dor através dos estímulos da fisioterapia. Então, são esses 2 caminhos. E o terceiro caminho que a fisioterapia precisa focar em prevenir que aconteça novamente. Então, o que é que eu preciso do paciente? Paciência. Eu preciso de paciência. Paciente, seja paciente. E paciência, porque ele vai ter que ser muito ativo nesse processo. É diferente quando você tem uma lesão ou uma outra doença da parte médica, assim, por exemplo, o paciente tem hipertensão, eu vou fazer um remédio para hipertensão. Ele tem uma diabetes, eu vou fazer um remédio para diabetes. Ele tem uma lesão, não tem um remédio, entendeu? Queria muito que tivesse. Você vai fazer esse remédio aqui, acabou e segue. Não vai ter, não tem, 85% das lesões que vêm para o consultório são não cirúrgicas. Então, 85% das vezes, eu vou precisar dessa paciência do paciente para que ele consiga fazer a fisioterapia corretamente. E a ideia da fisioterapia não é apenas fazer só coisas locais. Eu vou tentar tirar sua dor com um aparelho, alguma coisa assim. É importante, sim, esses aparelhos, porque aí vai ajudar a tirar a dor, mas eu preciso tirar o que causou tudo. Eu sempre falo isso em consulta. Eu preciso tirar a causa. Então, eu vou precisar avaliar a biomecânica, como é que ele corre, o que é que ele está fazendo, que ele está sobrecarregando essa região do joelho que está gerando essa dor. Então, ele vai precisar fazer uma reeducação e quem faz isso é o fisioterapeuta esportivo, que é aquele que é especialista em pessoas que fazem atividade física. Certo. E isso é bastante importante, né? Porque uma vez que você muda o gesto motor, você está realmente atuando na causa, né? Que eu vou dar até provável, né? Vou dar até um exemplo meu, tá? Um exemplo meu. Eu tive uma lesão, faz muito tempo, isso tem uns 2 anos, tive uma lesão na panturrilha, correndo. Comecei a correr e tal, vou fazer prova e tudo mais. E aí tive uma lesãozinha, fui na fisioterapia esportiva. E eles notaram que eu tinha um excesso de oscilação vertical, ou seja, eu corria saltando, né? Isso é algo muito comum, inclusive. Tem gente que acha até bonito correr assim, mas não é, tá? Porque eu sou essa pessoa. Quando a gente corre, a gente tem que ir para frente, não para cima. Sim. Então a gente gasta muita energia indo para cima, ou seja, saltando. Isso faz você sobrecarregar regiões que você não deveria sobrecarregar. Então a gente perde o que a gente poderia ter de economia de corrida. Que é justamente você gastar a sua energia puramente para você ir para frente. Deslocar para frente. Exato. Isso. Então, o que é que eu fazia? Eu saltava muito, então comecei a sobrecarregar a panturrilha, fui no fisioterapeuta, em, 2 sessões já estava sem dor. Depois de umas 10 sessões, que acabou tudo, 10, 12 sessões, eu melhorei o meu pace em 40 segundos. Nossa. Veja, além de melhorar a minha dor, além de melhorar a minha lesão, eu melhorei minha performance. Quer dizer, você baixou 40 segundos por quilômetro, você está falando? Exato. Uou. Não, 40 segundos por quilômetro, exatamente. Sim, nossa, exatamente. Então, mas é muita coisa. Exatamente. Então, o que é que aconteceu? Eu tinha um erro que, além de gerar lesão, eu corria pior. Sim. Eu era lento. Exato. Então, veja como... Eu falo isso para os pacientes. Você vai para lá não só para tratar a sua lesão, mas para melhorar a sua performance. Sim. Entendeu? Isso é uma das coisas principais, assim. Inclusive, isso acho que é até mais motivador. Com certeza. O paciente fala, vou para física, vou ficar no estaleiro, é chato, né? Não. Exato. Olha, mais um episódio se foi. A gente fica aqui conversando horas. Né? Tem alguma mensagem principal que você gostaria de deixar para os pacientes, o momento de procurar um médico? Olha, a mensagem assim, a dor ela vai existir, 50% das pessoas que fazem atividade de corrida de rua vão ter uma lesão em um ano, tá? Tem até essa estatística, mas não necessariamente você precisa ter essa dor, tá? Então isso pode ser evitado prevenindo. Tá? Então, 50% tem, não necessariamente você precisa ter. Isso é um dado estatístico porque existem casos, mas por que isso acontece? Não era para ter dor, era para se prevenir. Então, o que é que você pode fazer? Você pode passar em consulta antes de ter a lesão. Então, vai começar a correr, passe em consulta para você ver quais são os seus riscos, o que é que você tem que você precisa melhorar. Em uma consulta, você já consegue ali meio que trilhar o seu ano para você evitar que aconteça. Aconteceu? Tudo bem. A gente segue e vamos tentar resolver isso de forma a mudar a biomecânica, corrigir o fator causal, e você precisa ter paciência nesse processo. Mas pode ter certeza que esse processo vai ser um pouquinho chato ali, porque você precisa parar um pouco e tal, mas que vai ser muito interessante para a sua performance. E outra, boa parte das vezes a gente não precisa parar de fazer o exercício, tá? Às vezes a gente pode até parar de fazer aquela corrida ou aquela bike, mas a gente pode trocar. Ao invés de fazer a corrida, a gente vai para a bike. Sim. Ao invés de fazer a corrida, a gente vai para o elíptico, por enquanto, né? Para que você não perca a sua capacidade pulmonar. Então é mais por aí. Isso é muito confortador para quem está treinando e para quem tem uma prova pela frente, tem um cronograma a cumprir, né? Exato. Então, muito obrigada novamente, Dr. Diogo. Muito obrigada à Clínica Move pelo apoio ao projeto, a vocês todos que nos assistem nas diferentes plataformas e até o próximo episódio.